E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos falando nesses dias sobre os dízimos, especialmente os dízimos. Quando nós tratamos de dízimo, nós não estamos tratando de dinheiro, nós não estamos tratando de 10% do salário. Nós não estamos tratando de imposições, obrigações. Não. Nós estamos tratando de um sinal de aliança com Deus. Quando eu pago o meu dízimo, quando eu devolvo o meu dízimo, os primeiros frutos, os primeiros 10% de tudo que eu recebo, na realidade, eu estou sinalizando para Deus, eu estou mostrando para Deus, para o diabo, para o mundo, para todos e para mim mesmo, que eu tenho uma aliança, que eu tenho um casamento, que eu tenho um compromisso com Deus. É óbvio que se eu, da minha parte, faço isso em relação ao meu Deus, também o meu Deus, da parte dele para comigo, fará cumprir as suas promessas. Então, você que me ouve neste momento e que por acaso esteja pensando que o dízimo é simplesmente uma imposição que nós somos obrigados diante de Deus, na realidade, você está totalmente, redondamente enganado. Por quê? Porque você não visualiza que o dízimo, você não entende, você não consegue perceber que o dízimo é uma aliança entre você e Deus. Você se lembra quando Deus colocou tudo de bom, do melhor no jardim do Éden para Adão e Eva? Mas ele colocou a árvore da vida, cujos frutos não poderiam ser tocados, porque pertenciam a ele, a Deus. E quando eles tocaram naquele fruto, eles foram amaldiçoados. Ora, é exatamente isso que quer dizer. Deus colocou a árvore ali para provar o coração do homem. E é verdade que o homem caiu. Aquela árvore era o dízimo, pertencia a Deus, não podia ser tocado. Não que Deus precisasse daquela árvore e dos seus frutos, mas era uma forma de Deus provar o coração daquela pessoa, ou de Adão e Eva. E é o que acontece hoje. Quando Deus instituiu os dízimos, não foi para fazer-nos mais pobres, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele quer nos abençoar, mas ele não pode nos abençoar sem que estejamos de conformidade com a sua lei, com a sua palavra, vivendo de conformidade a essa aliança com ele. Então o dízimo é um sinal da aliança com Deus. Assim como eu trago no dedo a minha aliança, eu não tiro essa aliança de jeito nenhum. Ela representa, simboliza o meu casamento, a minha aliança com a Esther e vice-versa. Então, todas as vezes que eu olho para a minha aliança, eu vejo a Esther. Não é que eu esteja vendo a Esther na aliança, não, mas a aliança simboliza o meu casamento, o meu compromisso, a minha seriedade. Eu empenhei minha palavra no altar um dia e então, nesse dia, nós colocamos a aliança como sinal daquele casamento. O dízimo é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa, falei ontem, uma pessoa incrédula jamais vai entender o dízimo, jamais vai pagar o dízimo, nunca, em tempo algum. Ela só vai ser dizimista a partir do momento em que ela entra em aliança com Deus. Se ela não entrar em aliança com Deus, ela não vai ser dizimista. Quer dizer, ela não vai ter um sinal do seu casamento com ele, com Deus.
Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, é por isso que Deus falou para o seu povo. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. E por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Mas vocês dizem: em que haveremos de tornar? Quer dizer, Deus então, ele faz a pergunta que o incrédulo faz e depois ele responde. Ele fala que nós roubaremos a ele. É possível que nós roubemos a ele, mas nós, quando não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós estamos roubando a Deus. Roubando o direito nosso de sermos abençoados. Essa é a realidade. E você que me ouve aí, que diz assim que isso é um absurdo, veja só, você não paga o dízimo, você é incrédulo, você não aceita o dízimo de jeito nenhum. Tudo bem, você tem o direito de negar, você tem o direito de não aceitar essa palavra de Deus. Porém, veja como você gasta dinheiro naquilo que não é pão. Veja os prejuízos que você tem tido diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Há quanto tempo a sua vida tem sido a mesma? Você vai na igreja, você reza, você ora, você faz suas preces, você faz suas juras de amor, etc, etc, etc. Porém, a sua vida não sai do que é. Você fica rodando em círculo, a sua vida é assim. Você, quando está para tomar posse de alguma coisa valiosa, aquilo então foge da sua capacidade de tê-la, de obtê-la. Por quê? Porque há um espírito chamado devorador que vem destruindo a sua vida, a sua casa, os seus negócios. Então, o seu bolso é como um saquetel furado, um saco furado. Não para dinheiro nunca no seu bolso, ele não rende. Nada rende nas suas mãos. Parece que a sua mão é furada. Por quê? Porque você não tem nenhum compromisso com Deus. Você não considera o Senhor como Senhor na sua vida. Ele não é Senhor da sua vida. Se ele não é seu Senhor, então como é que você pode contar com ele para te abençoar? Como é que você pode contar com alguém que você não crê, que você não acredita, que você não obedece? Então, tem muitos crentes me ouvindo agora e ainda dizem assim: ah, mas onde é que está na Bíblia quando Jesus falou de dízimo? É porque você não conhece a palavra de Deus. Jesus fala de dízimo. Ele fala lá para os religiosos. Ele dirige a sua palavra para os religiosos. Ele diz assim, lá em Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Ele diz assim para os religiosos, fariseus. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, obedecer os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, quer dizer, sem omitir, sem deixar de fazer, sem de obedecer aquelas que dizem que deve dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de tudo, tudo que você produz. Ora, está aqui escrito claramente, só não entende quem é surdo, quem não tem cérebro. Isso aqui está claro, claríssimo. Em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, repito, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer
estas coisas sem omitir, quer dizer, sem deixar de fazer aquelas, quer dizer, dar o dízimo, as primícias da sua renda. Então, o próprio Jesus fala de dízimo, porque o dízimo, minha amiga, meu amigo, é o princípio de um relacionamento com Deus, é o princípio, é um princípio. O dízimo não é tudo, não. Quando você começa a ser dizimista, eu lembro que, eu não sei o ano exatamente, mas eu tinha 18 para 19 anos, exatamente numa época como essa, novembro, eu entreguei minha vida para Jesus e disse para ele, fiz um voto com ele. A partir de janeiro, eu estarei sendo fiel a ti nos dízimos e nas ofertas. Então, eu me programei a partir de novembro para que em janeiro eu começasse a ser fiel no dízimo para com Deus. Então, a partir dos 19 anos, em janeiro, eu comecei a ser fiel nos dízimos. Todos os meses eu tirava o dízimo, mas eu não tirava as primícias, não. Eu não considerava isso as primícias, não. Eu tirava o dízimo, eu não sabia exatamente quando. Eu pagava as minhas contas e depois dava o dízimo. E fazendo assim, eu não estava sendo fiel dizimista, mas é porque eu não tinha sido orientado. Eu não sabia. Depois que eu comecei, que eu entendi que o dízimo não é simplesmente 10%, mas os primeiros 10%, as primícias da minha renda, porque as primícias da minha renda representam-me diante de Deus. Eu também sou o primogênito dele. Eu também passo a ser primogênito dele. Israel era o primogênito de Deus. Então, quando nós participamos com as nossas primícias, as primícias da nossa renda, é um sinal de que nós estamos sendo as primícias de Deus. E, obviamente, Deus terá que abençoar, terá que honrar a sua promessa no que diz respeito às bênçãos do dízimo. Porque ele promete abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Bênção sem medida, que é bênção diária, constante, permanente. Não é bênção um dia e no outro dia maldição, não. É bênção todo santo dia, bênção sem medida. Vão caindo as bênçãos. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando eu comecei a ser dizimista, embora não dava os meus dízimos, não devolvia os meus dízimos com fidelidade, porque eu não dava as primícias, às vezes eu pagava, a última coisa que eu pagava era o dízimo. Então, eu posso dizer e afirmar para você que eu não era abençoado. Eu não era abençoado. Mesmo assim, por falta de sabedoria ou por ignorância espiritual, eu fui levando durante 8 anos a minha vida com Deus. Eu era dizimista, mas não era o dizimista de acordo com a palavra dele. Eu não dava as primícias da minha renda, eu dava 10% da minha renda, não as primícias. Então não havia bênção, até que chegou um momento em que eu fiquei apertado, eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu não sabia como fazer. Então eu fiz um desafio. Eu falei, meu Deus, eu não aceito a minha vida assim. Eu tenho sido fiel dizimista. Eu não sabia. 8 anos que eu era dizimista, mas não sabia que eu não era dizimista fiel. Eu dava 10%, mas não era dizimista fiel. Até que eu reclamei com Deus, Deus me ouviu, Deus me atendeu. E desde uma sexta-feira, 8 anos depois de ser dizimista, ou melhor, supostamente dizimista, então Deus abriu a minha mente, o meu coração, meu entendimento, e foi então que nós começamos a ser dizimistas fiéis, e obviamente depois Deus foi abençoando, e Ele tem abençoado o trabalho das minhas mãos. É algo notório o trabalho que Deus tem feito através das nossas mãos. Todo mundo, o mundo inteiro, não é só o Brasil não, o mundo inteiro tem sido testemunha de que Deus tem abençoado o trabalho das minhas mãos. Por quê? Porque nós
temos sido fiéis nos dízimos para com ele. Ora, você, minha amiga, meu amigo, tem a sua vida amarrada, presa, sua vida definhada. Você tem sido crente, você crê em Jesus, mas você não é fiel no dízimo. Ora você dá o dízimo, ora você não dá. Quer dizer, você decide quando vai dar o dízimo. E não é assim. O dízimo são as primícias. Eu recolho os frutos do meu trabalho, então a primeira coisa que eu faço é honrar o meu Deus com os dízimos. Então, isso é que é ser dizimista. Então, às vezes, a pessoa é crente, é fiel ali na igreja, ajuda os outros, ora pelos outros, faz jejum, mas não é dizimista. Ou então, dá 10%, mas não é o dízimo, não são as primícias. Então, não pode ser essa pessoa abençoada, não pode ser próspera, porque a prosperidade depende disso. O relacionamento com Deus, o casamento com Deus, a aliança com Deus, o conserto com Deus, depende desse casamento, dessa aliança feita através do dízimo. O dízimo representa Jesus. O dízimo representa o primogênito de Deus. O dízimo representa o próprio dizimista. O dízimo faz parte de Deus. Deus abençoa o dizimista porque é o primogênito dele. É o que ele fala lá em Jeremias capítulo 2. Israel era as primícias do Senhor. Israel era o dízimo do Senhor. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje as primícias de Deus são aqueles que são fiéis a Ele nos seus dízimos, que sinalizam, que honram-no com os seus dízimos. É óbvio que Deus não precisa de dízimo de dinheiro, Deus não precisa de nada, Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nada. E Deus pede o dízimo para empobrecer a gente? De forma nenhuma. Mas quando ele requer o dízimo, ele que está vendo, está provando a nossa fidelidade, o nosso coração. Ele está provando a nossa lealdade, a nossa dedicação. Ele está verificando se nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Essa é a realidade. E se nós não somos dizimistas, se nós não colocamos as nossas primícias, a primícia de Deus no altar, então nós manifestamos uma deslealdade, nós ofendemos Deus, nós não consideramos Deus no nosso trabalho. Essa é a realidade. É como se nós tivéssemos dito assim: ó Senhor, presta atenção, eu vou te dar uma oferta, mas isso tudo que eu recebi foi fruto do meu trabalho, da minha inteligência, da minha força, enfim. Quer dizer, a pessoa acha que ela é senhora de si própria. Ora, amiga e amigo ouvinte, é por isso que Deus fala com o seu povo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ele fala com todos os que creem nele: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Mas como voltar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E por causa disso, há maldição na vossa casa. O espírito devorador devora tudo que você tem. E essa é uma realidade. Se você quer mudar a sua vida econômica, se você quer ser uma pessoa abençoada, próspera, se você quer colocar as mãos em qualquer coisa e dar certo, frutificar, então você tem que começar a ser fiel a Deus com os seus dízimos. Não é uma, digamos assim, uma obrigação, tem que ser um prazer. Porque você trazer para sua casa o pão nosso de cada dia. Antigamente era assim, o homem trazia o pão nosso de cada dia para casa, né? E era um prazer. Eu lembro quando eu fazia as compras, enchia a despensa, a geladeira e tal. Era um prazer para mim. E você sabe também, você fica cheio de alegria quando você vai no mercado e traz, e enche o carrinho e traz para sua casa e enche a geladeira, enche a despensa e tal. Tem comida para 1, 2, 3 semanas. Não é assim? Você não fica satisfeito, você não fica alegre? Pois bem, quando nós fazemos isso,
nós estamos honrando a nossa casa, a nossa família. Nós estamos honrando o nosso lar, porque estamos sustentando a nossa casa. Nós estamos provendo as necessidades da nossa família. Ora, quando nós levamos as primícias à casa do Senhor, nós estamos provendo a casa de Deus com aquilo que necessita para a sua manutenção. Mas Deus faz isso mais para provar a nossa fidelidade do que propriamente para suprir a sua casa. Então ele diz assim, se vocês trouxerem o dízimo à minha casa, para que haja mantimento nela, vocês podem me provar, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, minha amiga, meu amigo, faça uma prova com Deus. Faça um teste. Prove essa palavra. Você vai ver se não vai dar certo. Você vai ver, você que está vivendo uma vida difícil, você que está me ouvindo de longe, a sua terra está seca, não há chuva, não há plantação, o gado está morrendo, você está perdendo tudo por causa da seca. Faça uma prova com Deus. Faça uma prova com Deus. Pegue a palavra dele, a Bíblia Sagrada, levante para o céu e diga, ó meu Deus, eu não sabia que eu tinha que ser dizimista fiel, mas a partir de agora, a partir desse momento, eu determino tudo que eu receber, eu tirar os primeiros 10% e levar na tua casa, no teu altar. Mas eu peço que o Senhor faça trazer a chuva para a minha casa. Faça essa oração. Ainda que você não tenha nem pago, nem levado os primeiros frutos para a casa de Deus, mas Deus, vendo a sinceridade do seu coração, vendo a intenção sua de ser honesto, de honrá-lo com os dízimos, ele vai fazer chover na sua horta. Não importa se do outro lado da rua está havendo uma sequidão danada, na sua horta vai chover. Você vai ver isso, porque Deus não pode falhar no cumprimento da sua palavra. O Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, eu quero que você ouça neste momento o testemunho de uma pessoa que foi fiel a Deus nos seus dízimos. Quer dizer, ela cumpriu a lei do Senhor e a sua vida foi restaurada. Eu era uma pessoa que sempre ganhei bem, mas nunca soube administrar aquilo que eu ganhava. Devido às dificuldades financeiras, acarretava-se muitos problemas, principalmente na vida conjugal, onde eu me desfiz de 2 casamentos, porque eu vivia em salas de jogos, noite inteira jogando. Se ganhava, não ganhava o suficiente pela perda da noite. Se perdia, era a tristeza. É lógico, nessas rodadas de noites, de jogos, vinha bebida, cigarro, essas coisas, tudo era prejudicial à saúde. De maneira que eu vim ficar uma pessoa enferma, Eu adquiri uma dor de cabeça enorme, que nunca me deixava. Então, todo lugar que eu ia, eu tinha que estar com um analgésico para poder tomar, para livrar de dor de cabeça. Então o sofrimento era grande, eu já estava assim, afim, depois do 2º casamento, afim de dar cabo na minha própria vida, porque já não tinha mais razão para viver. A cada conquista que a gente tem, a cada separação, metade dela vai embora.
fora as pensões. Então, a situação financeira era precária e a dívida estava alta. Então, eu tive, por exemplo, pessoas que me emprestavam dinheiro, às vezes eu pedia dinheiro emprestado, e depois era uma vergonha, porque eu ficava com gente na porta da minha casa, sem eu poder pagar, e ela fazendo escândalo na porta da minha casa. E isso para mim era horrível, porque eu sempre, uma pessoa que ganhava bem, sempre tinha meus negócios, queria sempre andar direito, cheguei ao ponto de pessoa que me emprestou dinheiro fazer escândalo na porta da minha casa. Mas nessa época, a minha irmã frequentava a Universal e me convidou. E eu acompanhei ela. E lá eu fiquei conhecendo sobre o dízimo, tomei conhecimento do dízimo. E tive fé e fui, porque tudo aquilo que eu não conquistava com 100%, a partir de eu ser fiel dizimista, os 90% passou a cobrir mais do que os 100% não cobria. E a partir do momento que eu passei a frequentar a Universal, tudo aquilo que para mim era uma alegria, que era o jogo, que era esse tipo de diversão, passou a ser... não existe mais para mim, entendeu? E então aí as coisas começaram a melhorar. Me casei de novo e casei para sempre. Já estamos muitos anos casados e vamos continuar enquanto eu viver, porque a minha esposa é maravilhosa. E o crescimento, junto veio o crescimento. A cada época as coisas vão mudando. Com isso eu adquiri a minha casa, é uma boa casa, um bom bairro. Adquiri automóveis, eu tenho 5, né? Tenho um de luxo para passear, não é? É um carro de luxo mesmo para passear. Tenho motos, né? Tenho a minha empresa, né? Não tenho mais dívidas, graças a Deus estou. Não tem nada melhor do que ser dizimista. São mais desejáveis. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, esse testemunho é um dos milhares e milhões que existem na Igreja Universal em todo o mundo. Muitas milhares e milhares e milhões de pessoas estão experimentando o poder de Deus quando obedecem à palavra dele. Na semana passada eu falei a respeito do deserto, né? Que Deus nos leva para o deserto, quando leva o servo dele para o deserto, é para prepará-lo para coisas maiores. Ora, Deus nunca nos leva no deserto para nos fazer penar, para padecer, para gemer. Não. A mesma forma são os dízimos. Os dízimos não são para a gente perder, não. É para ganhar. É para você ganhar. Agora, é claro, para você ter essa convicção, essa fé de ganhar, você tem que investir. Ninguém ganha sem antes ter que investir. É como Jesus falou com respeito à semente de trigo. Ele falou assim, se a semente de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, então produz muito fruto. É assim o segredo da vida, minha amiga, meu amigo. Para você receber, primeiro você tem que dar. Você lembra, você que está me ouvindo e tem filhos, quando você se casou, você era sozinho, você era um só. Mas quando você se casou, quer dizer, quando você deu a sua vida para outra pessoa, então, logo em seguida veio uma criança. Então, você era um, passou a ser 2 com a sua mulher ou com o seu marido, e em seguida veio se tornar 3, e às vezes 4, e às vezes um montão. Veja só, Deus instituiu a lei do dar e receber. É impossível você receber sem antes dar. Por exemplo, você consegue receber alguma coisa nesse mundo sem dar alguma coisa? De jeito nenhum. Por exemplo, você dá o seu trabalho durante um mês e no final do mês você recebe o salário. Quer dizer, para você dar o seu trabalho, você tem que acreditar no seu patrão, que ele no final do mês vai te pagar. Isso é fé. Isso é fé.
A mesma coisa com respeito aos dízimos. Quando você paga os dízimos, quando você devolve para Deus o que é dele, as primícias, então você está crendo, você está manifestando uma fé, você está manifestando a fé na palavra dele. E é óbvio que a palavra dele não pode voltar vazia, ela tem que trazer o benefício. Essa é a minha fé, minha amiga e meu amigo ouvinte. A pessoa que é fiel nos dízimos, ela tem crédito diante de Deus, ela pode avocar, ela pode reclamar os seus direitos, porque ela está sendo fiel a ele. Essa é a minha fé, é isso que nós temos ensinado. Se você dá, você recebe, se você não dá, você não recebe. E a verdade, a bem da verdade, quando a pessoa dá, é porque ela tem o poder para dar. E mais bem-aventurado é aquela pessoa que dá do que aquela que recebe, porque quem recebe precisa, está na necessidade de receber, mas quem dá tem o poder para dar. Então, é mais privilégio a pessoa dar do que receber. É óbvio que quando se diz respeito a Deus, Deus nos dá e nos dá para que nós venhamos provar a nós mesmos que nós cremos nele. Como é que eu posso provar a Deus que eu creio nele se eu não dou nada? Se eu não manifesto a minha fé prática? Como é que eu posso provar para Esther que eu a amo se eu não dou a minha vida para ela, se eu não sou leal para com ela, se eu não sou fiel a ela? Não tem como. Então, nós não podemos expressar, seja o amor ou a fé, sem que haja uma entrega, sem que haja uma dedicação, sem que haja uma doação do nosso ser. E eu, repito, como eu disse ontem, eu não estou tentando convencê-lo a ser dizimista, não. Eu estou ensinando você o caminho do sucesso, o caminho de uma vida abençoada. Você viu o caso desse homem? Teve vários casamentos, a vida foi de mal a pior, ficou doente, endividado, etc, etc. E só consertou a vida dele, só arrumou a vida dele, arrumou o casamento, arrumou a saúde, arrumou a vida econômica, quando começou a ser dizimista. Então, são testemunhos assim que mostram o poder da palavra de Deus praticada. A palavra de Deus praticada, obedecida. Se você obedece, você vai ser abençoado de forma natural, sem precisar forçar a barra, sem precisar mentir, sem precisar enganar, sem precisar ser o esperto. Não, você faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. E nessa aliança, nesse casamento, você e Deus, você pode ter certeza, ele jamais vai deixar você na mão.